Olá, paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui, dando continuidade ao trabalho, que Deus tocou no meu coração, de nós fazemos um resumo dos livros da Bíblia. Você que tem acompanhado aí, hoje nós vamos falar de 1 Reis. Se você gostou, deixe o teu comentário, dá a sua curtida, para que nós possamos buscarmos mais esse diálogo, que o entendimento possa servir para você, se está servindo para você, se ficou alguma coisa ali, se alguma coisa que você ouviu ali que está somando sobre a tua vida, deixa a tua curtida em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar de 1 Reis, irmãos. Nós estamos entrando aí na era dos reis, dos governos, dos governos levantados, dos reis levantados. Então, hoje é 1 Reis. Autor de 1 Reis. O autor desconhecido, provavelmente ou possivelmente, foi Jeremias, o escritor do livro de 1 Reis. A data que foi escrito foi 640 a 540 a.C. 640 a 540 a.C. Período foi cerca de 130 anos, desde Salomão até a morte de Acabe. De Salomão a Acabe está concluindo aí o livro de 1 Reis. Esse livro recebeu o nome porque a história dos reis que governavam sobre Israel e Judá. Nós vamos ver aqui ao longo desse comentário que o reinado subdividiu. Nós vamos ver aí que o povo de Israel sempre se rebelou contra Deus, sempre vem se rebelando contra Deus. Esta é a continuação de 1 e 2 Samuel. Essa é a continuação de 1 e 2 Samuel. Começa relatando a ascensão de Salomão ao trono logo depois da morte de Davi. Então, 1 Samuel, 2 Samuel e 1 Reis, a continuação de 1 e 2 Samuel. Aí nós vamos vendo aí que Salomão recebeu o reinado porque Davi já tinha morrido. Então Salomão assumiu o reinado que foi deixado pelo pai. Salomão se tornou o novo rei de Israel. A narração começa com o Reino Unido. Então o reino era um reino só. Mas termina com uma nação dividida em dois reinos, conhecido como Judá e Israel. Na Bíblia hebraica, 1 e 2 Reis consiste em um só livro. Então, na Bíblia hebraica não existe dois livros de reis. Existe um livro só. Aonde foi escrito o livro de reis, irmãos? Em um lugar incerto. Possivelmente também em Judá ou Egito. 1 Reis escreve o reinado, a riqueza e a sabedoria de Salomão. Nós sabemos que antes de Salomão receber o reinado, em uma conversa com Deus, e Deus perguntou o que ele queria. E ele pediu a Deus sabedoria. Então, em 1 Reis descreve o reinado, a riqueza e a sabedoria de Salomão. A era de ouro de Salomão e detalhada com construção do templo. Então também fala em 1 Reis sobre a construção do templo. Depois de sua morte, deu-se a divisão no reino, com seu filho Roboão governando sobre Judá, que era conhecido como o Reino do Sul, e Jeroboão governava sobre Israel, que também era conhecido como o Reino do Norte. A capital de Judá naquela época era Jerusalém, e a capital de Israel era Samaria. Então nós entendemos agora que o reinado foi dividido após a morte de Salomão. Houve um reinado dividido, a família se dividiu, se tornando ali dois reis.
Essa situação dividida continuou por cerca de 300 anos. Então nós estamos vendo aqui que não foi um reinado de dias nem poucos anos, foi um reinado de 300 anos, com cada nação tendo seu próprio rei. O livro termina recontando os milagres e mistério do profeta Elias, especialmente em contraste com Acabe, o rei mais perverso de Israel. Para os leitores bíblicos, nós sabemos também que Elias foi um profeta testado por Deus. Passou por duras pelejas, por duras provas, né? Acabe, juntamente com Jezabel, perseguiu Elias com o intuito de tirar a vida. Mas Deus honrou Elias. O texto de Elias fala, lá fala quando ele foi testado ali, foi feito um holocausto ali, e os profetas de Baal ficou horas ali rodando aquele holocausto, e aquele holocausto não se queimou, não se consumiu. E Elias mandou jogar água sobre o holocausto, e mandou dobrar a água sobre o holocausto, e desceu fogo do céu e consumiu os profetas, e consumiu também o holocausto que ali se estava. Então Deus estava honrando Elias através desse livro. Palavra-chave desse livro, irmãos, de 1 Reis, sabedoria. Palavra-chave, sabedoria. Palavra-chave desse livro, divisão. A ascensão de Salomão é diretamente atribuída ao fato de que ele buscou sabedoria de Deus em vez de fama e riqueza. Porém, as más influências de esposas estrangeiras o levaram a ter um coração dividido, o que, por sua vez, levou à divisão da nação. Então, nós sabemos também que Salomão pediu sabedoria para Deus e ele governou o reinado na época com sabedoria. Mas a Bíblia também nos fala que ele trouxe para si esposas estrangeiras, casando com elas, vivendo com elas ali debaixo do mesmo teto. E por causa de ter trazido essas esposas estrangeiras, houve um rompimento ali em alguns povos, em alguns grupos, dividindo o reinado posteriormente ao meio. O tema desse livro: Deus usa a história para colocar diante de nós exemplos de vida bem-sucedidas e também bem fracassadas. Exemplo de vida bem-sucedidas e exemplo de vida fracassada. Nós devemos seguir uma liderança piedosa e ser líderes piedosos com os outros. Então, quem é líder tem que ser piedoso com os outros. Deus está mais interessado que nós tenhamos sabedoria e um coração para Ele do que em nossas realizações pessoais. Então, nós temos que colocar Deus sobre todos e sobre tudo. Nós temos que colocar a vontade de Deus sobre todos e sobre tudo nas nossas vidas, para que nós venhamos ser bem-sucedidos. A companhia de nossa família e amigos pode nos afetar positivamente ou negativamente. Então o livro está nos mostrando aqui, 1 Reis, que podemos sofrer influências se nós seguirmos exemplo ou vontade de membros das nossas famílias. Salomão ganhou ali a sabedoria de Deus, mas com o tempo essa sabedoria foi rompida, dividindo o reinado ali por causa de interesses pessoais da família real. Os interesses pessoais, o interesse de cada um, fez que o reinado se rompesse, ele se dividisse ao meio. Então nós possamos aprender com esse livro que nós não buscamos sabedoria nas nossas famílias. Nós não buscamos sabedoria na boca de homens, mas sempre buscamos a nossa sabedoria na boca de Deus. Na boca de Deus que nós buscamos a sabedoria. Aprendemos hoje que Salomão Salomão recebeu o reinado vindo do seu pai, né? E Deus permitiu que Salomão governasse. Aprendemos também que Salomão, ele é filho de Betseba, a mesma mulher que Davi, o seu avô, tinha pego como esposa, contrariando ali a vontade de Deus e colocando o marido dela na frente de batalha para morrer. Mas sabemos também que Deus perdoou os pecados de Davi
e dando ele esse filho, o filho chamado Salomão, que quando Salomão foi assumir o reinado, Deus perguntou para ele o que ele queria e ele pediu a Deus sabedoria. E entendemos também que Salomão foi um dos reis mais sábios e mais rico mencionado na Bíblia. Mas também a Bíblia nos mostra que esse reinado se dividiu. Os interesses familiares sobrepôs o interesse do povo. E o reinado se dividiu. O povo se dividiu e assim trazendo ali divisões de reinos. Foram 2 reinos que foram fundidos ali. E a Bíblia nos fala que esses 2 reinados durou cerca de 300 anos. Foram 300 anos de reinado, de 2 reinados ali, né, de 2 famílias, da mesma família real, tomando conta de 2 reinos. Então o embolso de 1 Reis, irmãos, o reinado de Salomão, que está lá em 1 Reis 1, do 1 ao 11:43. Divisão de Joboão e Jeroboão. Está lá em 1 Reis 12, 1 a 14:31. Reinado dos reis de Judá. Está lá em 1 Reis 15, 1 até o 24. Reinado dos reis de Israel. Está lá em 1 Reis 15, 25 a 16:34. Elias e Acabe, onde termina esse livro. Está lá em 1 Reis 17, 1 a 22:53. Né? Aprendemos sim, aprendemos que esse livro trouxe para nós que não é só poder, não é só governar, né? Nós temos que estar submissos, estarmos sempre submissos à vontade de Deus. Então tenha sempre a vontade de Deus quando Deus determinar para você algo. Esteja sempre fazendo a vontade de Deus. Não busque primeiramente fazer a vontade de homens e nem muito menos da prática da igreja. Porque você pode estar constrangendo Deus. Você pode estar indo contra as vontades de Deus. E a vontade de Deus tem que prevalecer sobre tudo e sobre todas as coisas. Amém? Quero terminar com oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Pai, te louvo e te agradeço por mais um capítulo, Pai, em 1 Reis. Para que a bênção do Senhor, Pai, esteja sobre nós, que nós possamos trazer o conhecimento desse livro para nossas vidas, meu Deus. Podemos, ó Deus, buscarmos entendimento no Senhor, Pai. Buscarmos fortalecimento no Senhor. Coloco cada ouvinte, cada pessoa que tem participado desse trabalho em Tuas mãos, para que seja abençoado e tocado no nome de Jesus. Gostou, irmãos? Gostou, irmã? Dê o seu joinha e deixe o teu comentário, tá? Para nós entrarmos, para nós dialogarmos e nos fortalecermos em nome de Jesus. Jesus abençoe a sua vida.